Mercadológico. 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 Você pode até pensar que para abrir um negócio de alimentação, basta ter a mão boa e amor por cozinhar. Mas a verdade é que empreender nesta área vai muito além disso. Um estudo do Instituto Food Service Brasil mostra que o nosso país tem mais de 700 mil bares e restaurantes abertos e operando. Parece muito, né? Mas a verdade é que muitos estabelecimentos foram atingidos pela pandemia e tiveram que fechar as portas. E os que se mantiveram abertos tiveram que se reinventar, viu? Como que tá esse mercado? O que você precisa saber antes de abrir um restaurante? Quais as vantagens e desvantagens desse tipo de negócio? Qual o passo a passo para garantir o máximo de sucesso para o seu empreendimento? A nossa convidada de hoje é especialista nessa área e vai te contar tudo sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Mercadológico. Eu sou Humberta Carvalho e esta é uma produção em áudio e vídeo do Senac Goiás e um oferecimento do Sistema Fecomércio. Aqui você aprende tudo sobre o mundo do trabalho, dos negócios, da inovação, do empreendedorismo e da transformação digital nas áreas da gestão, tecnologia, gastronomia, saúde, beleza, moda e da capacitação profissional como um todo. Você também vai conhecer aqui casos de sucesso e as tendências dessas áreas para se inspirar e acelerar a sua carreira e o seu negócio. Isso tudo, claro, sempre daquela forma bem leve e descomplicada. Você que nos acompanha pelo Spotify, Google Podcasts ou plataformas de streaming, segue o podcast, avalia, compartilha com as pessoas que você gosta, que você se lembrar. E claro, nós também estamos no YouTube, no canal do Senac Goiás. Segue lá o nosso perfil, ativa as notificações e deixa a sua opinião pra gente nos comentários. E para nos explicar como abrir um negócio de alimentação, hoje eu recebo aqui no nosso estúdio a Marcela Sandré, ela que é consultora especialista em gestão de negócios de alimentação, proprietária da Segura S.A., soluções inteligentes para o setor de alimentos. Marcela, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite de estar aqui. Muito obrigada, para mim é um prazer poder estar aqui, né, participando desse podcast com vocês e ter esse momento, né, essa oportunidade de levar essas informações para quem está nos assistindo, que queira abrir um restaurante ou já esteja dentro do setor de alimentos e busca aí alguma melhoria para o seu estabelecimento. E vai ser uma grande oportunidade levar essa informação para todas as pessoas que fazem parte aí do setor de alimentos. Coisa boa. Conta um pouquinho pra gente da sua atuação, como que é o seu dia a dia aí na Segura S.A. e a sua atuação junto com os profissionais dessa área. Sim, eu sou graduada, né, minha primeira graduação é em nutrição. Na época em que eu me formei, eu era servidora pública e eu trabalhava meio período e no outro período eu atuava já como nutricionista. Sempre trabalhei na área de gestão de alimentos, trabalhando a parte operacional e gerencial das unidades, com treinamento, trabalhando a parte de custo das unidades, até que essa função tomou totalmente parte da minha rotina, do meu dia a dia e dos meus horários. Então, eu fiquei como servidora pública por 9 anos, trabalhei no governo federal, no Instituto Federal, né, como docente, e até o momento em que eu fiquei completamente tomada por esse trabalho, é um trabalho pelo qual eu sou apaixonada, e aí, nesse momento, eu resolvi me ausentar do serviço público, pedir exoneração, né, da tão sonhada estabilidade, para me dedicar exclusivamente ao setor de alimentos e essas soluções para os bares, restaurantes e indústrias. Que bacana. E na nossa abertura eu falei um pouquinho disso, né? Que muita gente acha que para abrir um negócio de alimentação, um restaurante, algum estabelecimento nessa área, basta ter amor por cozinhar, ter ali uma mão boa, como se diz, né? Vulgarmente. Saber combinar temperos, ter aquelas receitas que todo mundo gosta, mas a verdade é que para abrir um negócio de alimentação, o conhecimento tem que ir além
disso, certo? Sim, é claro que o amor, a dedicação, o saber cozinhar, ele é fundamental, principalmente quando não se trata de um investidor, né? A pessoa não, quando ela não é um investidor do setor de alimentos, e sim é alguém que já tem uma história, seja como gastrônomo ou gastrólogo, que é aquela pessoa que cozinha muito bem, que reúne os amigos, que faz alguma coisa, ainda que de maneira informal, e quer ganhar escala, abrir um restaurante, abrir o próprio negócio, isso é fundamental. Mas existe o outro lado, que é a parte da operação, do gerenciamento, né, da equipe, do time, o entendimento do posicionamento daquele produto no mercado. Então, tem aí né, a distância não é do trem na plataforma. Existe uma distância e um período muito grande que precisa ser percorrido. São muitas variáveis, né, dentro da operação que elas precisam de bastante planejamento e organização. E eu também falei da questão da pandemia na nossa abertura, e o setor de alimentação, ele foi um dos setores, assim, que mais foi impactado, né? Acaba que junta ali também um pouquinho do setor de eventos, que tem a ver também com a gastronomia, mas os bares e restaurantes, eles tiveram que dar seus pulos, né? Os donos desses estabelecimentos tiveram que dar seus pulos. Por outro lado, também, muita gente saiu dos seus empregos, foi demitido, ou saiu e foi trabalhar com a questão da gastronomia, de cozinhar alguma coisa para vender, porque viu ali que era onde era possível ter uma renda mais rápida. Mas, de fato, esse setor foi muito impactado, e o setor dos restaurantes também. Como que foi? Como que você vivenciou isso? Como que você percebeu isso nos seus atendimentos? O setor de alimentos, sem dúvidas, principalmente da alimentação fora do lar, ele foi extremamente impactado. Os restaurantes, aqueles que não conseguiram fazer venda delivery, né, que muitos eles tinham isso já dentro da cultura do próprio estabelecimento, eram produtos que eles não tinham ainda, os proprietários eles não tinham uma visão do quão grande e oportuno era a possibilidade de vender nas plataformas de entrega ou ter o próprio contrato orgânico mesmo com o delivery, com as entregas. Isso, quem não entrou dentro dessa oportunidade realmente teve que fechar as portas. E um outro fato é que é uma linha muito tênue dentro do restaurante entre você ter o lucro e você estar no prejuízo. Por isso que a organização e o planejamento é tão importante. Então, a gente entrou ali no primeiro lockdown, mais ou menos 18 de março, né? E muitos, eles pagam as contas com o dinheiro que eles fazem de antecipação de cartão de crédito, os impostos que são pagos no dia 20, né? Aluguel e tudo mais. Então, muitos deles, eles pagam as contas considerando o próximo mês. Quando a gente entra ali no primeiro lockdown, mais ou menos 18 de março, as contas de abril, elas não fecham. E ali começa uma bola de neve de imposto, de aluguel, de funcionário, e ele não estava dentro da plataforma, e ele acha que são 15 dias, que são 45, e nada acontece, e ele vai vivendo naquela esperança e vai virando um bolo de neve de dívidas e tudo mais. E muitos sofrem até hoje com as renegociações, muitos fecharam as portas e não deram conta de se estabelecer. Somente aqueles que tinham valores positivos, né, que estavam ali num voo de cruzeiro, que não são muitos, são poucos, que tiveram condições de se manterem abertos ou, ainda que fechados por esse período, conseguiram retomar, mas esses são pouquíssimos. Paralelo a isso, graças a Deus, a gente teve um outro lado, que são daqueles empreendedores que trabalhavam, às vezes, até de maneira informal, e esses tiveram crescimento, sim, porque começaram a vender delivery, estavam em casa. Alguns colaboradores que trabalhavam em restaurantes, eles se reinventaram ali dentro das possibilidades que eles tinham, começaram a vender e acabaram ganhando escala. Né? Eu tenho clientes, por exemplo, de buffet, né, do setor de eventos, que eles não puderam fazer os eventos e começaram a fazer em casa, né? Então, eles montavam ali um outro produto, um único produto. Eu tenho um cliente, por exemplo, que faturava em evento, mais ou menos, né, um evento pequeno, atendia ali 30, 40, até 100 pessoas. Eles
estruturaram uma pizzaria, eu fiz uma consultoria online com eles em termos de questão de fluxo, cruzamento, contaminação, e eles estruturaram em casa mesmo, ali, numa unidade locada, e vendem hoje R$230 mil. E hoje, se eu for lá e perguntar para ele, você quer fazer venda balcão, você quer abertura? Ele falou, não. Ele conseguiu se estabelecer através disso, mas essa não é a realidade de poucos, mas é a realidade de alguns, essa é a realidade de poucos, Sim. Mas que hoje eles já não querem fazer venda balcão. Né? Então, houve um crescimento também muito grande de quem trabalhava na informalidade e deu conta de se estabelecer nesse período. Que legal isso. E se você pudesse falar assim, ó, quem eram os estabelecimentos de alimentação antes da pandemia e quem são os estabelecimentos de alimentação agora pós-pandemia? Como que eles se comportam? Comportavam antes, como que eles se comportam hoje? O que teve de mudança, de evolução ou talvez até de retrocesso? Acho que a pandemia ela trouxe vários aprendizados, né, para todos nós sobre vários aspectos, muitos. E a questão do planejamento financeiro, eu falo por experiência própria, porque eu tive muito mais oportunidade no pós-pandemia, tanto no pós-imediato, assim, 60 dias depois de aberto, sem ser daquele primeiro intervalo do lockdown, onde as pessoas puderam entender melhor o quão importante é elas olharem para os custos, elas olharem para o estoque que ficou parado durante a pandemia, para elas olharem para os produtos dela e entender todas as variáveis que existem, que não é só a ideia de que mexer com alimento dá dinheiro, ou que ninguém perde mexendo com comida, que existe isso, né? Mexer com comida dá dinheiro, e que 100% eu tenho esse produto, e se eu colocar 100% eu estou tendo lucro. Não. Então, eles passaram a olhar mais para os gastos, para o que é realmente um investimento, que é muito importante ter um ambiente instagramável, ter um ambiente confortável, mas que também é extremamente importante ele olhar para os custos. Então, o meu trabalho cresceu muito nesse período, de 1 ano e meio para cá. Eu percebo aí todos os dias que tem uma demanda muito grande e o que eles me trazem é sempre isso. Olha, na época da pandemia eu sofri um baque porque eu achava que era assim, na verdade não era. Então ele não tinha muito entendimento sobre precificação, enquadramento, imposto, qual que era o produto, o que conversava com o quê. E ele passou a perceber quais eram os produtos da curva ABC dele que ele ia realmente vender e ter espaço no mercado. Um intervalo rápido aqui no nosso bate-papo para eu te apresentar o Cora, o primeiro restaurante escola de Goiás. O Cora funciona dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e é um laboratório para os alunos de gastronomia do SENAC. A proposta é que ele seja um modelo de ensino-aprendizagem de maneira prática, despertando nos alunos a vivência de executar tudo que aprendem em sala de aula e também de oferecer uma experiência gastronômica inesquecível para o público. Quer conhecer as delícias do Cora Restaurante? Acesse a nossa página no Instagram, o @Cora Restaurante Senac. E Marcela, vamos falar agora direto com aquela pessoa que está nos ouvindo aqui, que ela tem o desejo de atuar nessa área, de ter um negócio, que ela vislumbra isso para a vida dela. Vamos começar falando assim, os principais erros. Quais os erros dos empresários, dos empreendedores, na hora de abrir um restaurante? Olha, o que eu sempre falo para os meus clientes é que para a pessoa abrir um restaurante, ela tem que entrar no mar com bússola. Muitos falam assim, poxa, eu já tenho 30 anos de mercado, eu já tenho 20 anos de mercado e tem dado muito certo. Ou tem dado certo, mas eu esbarro aqui. Se você entrar no mar sem bússola e você ficar nadando, talvez você possa chegar na praia. Só que quando você tem bússola, é como se a gente traçasse um plano de navegação. Então, você está aqui e a gente vai fazer, conduzir o seu negócio para o melhor, para os seus melhores resultados. Então, assim, entender bem do seu negócio, fazer um bom posicionamento do produto é indispensável, e conhecer realmente
qual que é o seu objetivo dentro do mercado. Por quê? Porque tem muitos lugares hoje, grandes restaurantes, que eles pensam numa área externa muito aconchegante, num ambiente instagramável, num prato bem montado, e isso é indispensável, com certeza. Mas é importante entender que é com aquele prato, com aquela bebida, que ele paga os funcionários, os impostos, o aluguel, tira os lucros, faz investimentos. Então, em cima daquele produto que é oferecido, ele tem que ter uma excelente precificação, porque muitos fazem assim, eu vou vender esse produto, quanto que o meu concorrente está vendendo? Mais ou menos, lá no fulano, ele vende isso aqui por tanto. Então, se eu colocar mais barato, eu vou ganhar mercado. Ou se eu colocar mais caro, eu vou ganhar dele. E não é isso, porque cada um tem uma realidade. Tem um custo operacional diferente, tem uma ficha técnica diferente, compra de fornecedores diferentes. E imprime, né, o aprendizado dele ali, a técnica, né, e isso é precificável. Então, ele precisa entrar nesse mar com bússola. Então, essa bússola, ela é o preço, a organização, a quantidade certa de funcionários, quanto que ele vai precificar, e não só olhar para o vizinho, ele tem que olhar para a própria realidade. Então, hoje a gente trabalha até a parte de arquitetura de restaurantes somente para cozinha, porque um fluxo operacional, ele determina, inclusive, quanto tempo você vai esperar na mesa. Porque se o seu funcionário está trabalhando aqui e o estoque dele é distante, ele tem que sair, buscar o produto e voltar. E você está tendo uma péssima experiência. Então, a experiência ela não é só o sabor que o cliente come, mas também o fluxo de cozinha, de operação, de compra, entrega. Tudo implica na qualidade e na experiência que o seu cliente vai ter em mesa. Excelentes orientações, então, para quem já tem essa ideia em mente, né? Sim. E é muito burocrático para abrir um restaurante? Não é burocrático. É mais difícil você ter que remediar, né, ter que, às vezes, fazer alguma alteração estrutural depois de executada uma obra, uma reforma, ter que fazer um enquadramento diferente porque você não teve uma boa solução contábil e você não teve um bom time, você não treinou essa equipe, você não conseguiu reter bons talentos, você tem um cardápio confuso. Então, tudo isso implica, porque se você tem um cardápio com muitos itens, o seu cliente se perde. Então, ter a identidade certa e ter um produto certo que converse com o seu espaço é extremamente importante. E nisso, o primeiro passo seria procurar a vigilância sanitária, né? Você pode, sim, independente de contratar uma consultoria, você pode. Hoje a vigilância sanitária ela atua muito conscientizando a população. Então, quem está nos ouvindo, que quer sair da informalidade, quer abrir um espaço, procura a vigilância sanitária. Eles são abertos nessa troca de ideias. Então, eles vão saber orientar fluxo, operação, como é que, né, faz tudo direitinho, qual que é o seu enquadramento, se você entra como indústria, se é restaurante, se é bistrô, se é só venda no delivery. Por quê? A vigilância ela não existe hoje como uma medida punitiva. Ela não é um órgão de punição, ela é um órgão de orientação. Assim como a consultoria, né? Quando a consultoria entra, ela entra para ser os olhos, né, da legislação, dos órgãos de fiscalização, para evitar problemas futuros. Então, funcionários bem treinados, uma equipe colaborativa que, né, entenda ali de todos os processos, acelera os resultados, reduz problema tanto em mesa com o cliente com alguma eventualidade que possa existir, quanto com a atuação de um órgão de fiscalização que chega e multa e apreende uma carga. Então, assim, trabalhar trabalhar preventivamente é sempre um ganho. Então, ainda que hoje quem esteja nos ouvindo não consiga fazer um investimento em consultoria, procure a legislação. Tem disponível no site da Vigilância Sanitária para restaurantes 216, então pode colocar lá no Google RDC 216, tem atualizações, basta que a pessoa leia, é fácil, é uma leitura simples e ele fala desde o piso, parede, uniforme, documentação, e aí ela já entra ali nesse mar com bússola, ainda que ela inicialmente não consiga fazer um investimento em consultoria. É possível que ela se regularize e tenha sucesso no negócio. Quanta informação preciosa, não é mesmo? Tá lembrando de alguém que tem esse sonho, tem essa vontade de atuar na área da gastronomia, ter um restaurante?
Compartilha esse episódio com essa pessoa, porque eu tenho certeza de que ela vai aprender muito. Aproveita para seguir o nosso podcast, avaliar. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, segue o nosso canal, se inscreve, ativa as notificações e, claro, deixa a sua opinião pra gente aí nos comentários, tá bom? Marcela, se a gente pudesse falar em vantagens e desvantagens, porque, como você bem disse agorinha, o pessoal tem aquele mito, né? Tipo, não, mexer com comida dá dinheiro, né? Vamos vender que a gente vai ganhar dinheiro. Não tem erro, tá sempre crescendo o setor de alimentação, principalmente fora de casa, né? Como você bem disse. Mas a gente tem que avaliar também. A pessoa que quer abrir um negócio, ela tem que avaliar as vantagens e as desvantagens da abertura de um restaurante. Se você pudesse trazer para quem está nos ouvindo essas vantagens e desvantagens, quais seriam? Eu acho que a maior vantagem de trabalhar no setor de alimentos é, como vulgarmente a gente fala, né, mexer com comida, é assim, uma das coisas mais maravilhosas. Porque se a gente parar para pensar, a maioria das profissões trabalham em cima de problema. O médico trabalha com a doença, um advogado é sempre em cima de um problema, um fisioterapeuta para corrigir alguma outra coisa, um dentista é uma insatisfação. E ali existe um processo muito longo para dar satisfação para quem está do outro lado. E a gastronomia não, é um prazer quase que imediato. Então, se a gente está triste, a gente come, se a gente está feliz, a gente come, se a gente tem uma celebração muito grande, a gente come, se acontecer uma coisa triste na vida da gente, a gente come, e os prazeres, eles são imediatos. Poxa, hoje eu estou num dia tão ruim, já sei, eu vou comer alguma coisa e aquilo acaba nos suprindo. Então, poder trabalhar com esse prazer e oferecer uma experiência legal para quem tem um desejo de comer nossa comida, nossa, hoje eu queria um doce daquela confeitaria. Aí fala, nossa, olha que oportunidade maravilhosa que essa pessoa tem. Então, é uma coisa maravilhosa, é um trabalho fantástico, é muito bom trabalhar com alimentação, né? Entregar um prato e a pessoa falar, nossa, é quase um eu te amo, né? Quando a pessoa fala, que comida maravilhosa, eu amei a sua comida, porque cozinhar de fato é um ato de amor, né? E é uma das coisas mais maravilhosas, não é à toa que eu deixei tanto tempo para me dedicar exclusivamente a isso. E eu vejo isso todos os dias, né? Esses prazeres. É claro que existem dissabores, existe dissabor nisso, é trabalhoso, é delicado, né? Você não consegue fazer sozinho e você acaba tendo que delegar. E dentro de uma operação existe um time, né? E saber delegar funções é extremamente importante. Então, a gente não pode contratar um restaurante e fulano faz tudo. Ele é auxiliar de cozinha, mas ele vai para a pia, ele é da chapa, ele trabalha na salada, ele trabalha como estoquista, porque isso também vai trazer confusão. Então, se você tiver um funcionário, pense direitinho o que ele vai fazer, em que ele vai me ajudar. Então, ele vai me ajudar nisso. Pega um papel, uma caneta, rascunha. Eu preciso de uma pessoa e eu preciso que ela me ajude nisso. Então, se você tiver duas pessoas, qual que é a função de cada um? Para essas funções não se conflitarem e elas serem bem definidas. E isso já é o início de um processo. Então, ter esse processo bem definido. A pessoa faz isso, esse faz isso, o estoquista faz isso, a pré-pesagem, a entrega, a montagem. Pode ter um funcionário, pode ser você e mais um, como pode ser 10. Né? Isso difere uma grande operação, um restaurante de sucesso, de um outro que tem, às vezes, 100 funcionários e patina. E não entrega, não consegue desenvolver. Então, essa organização, essa gestão desse processo interno é um ponto, assim, extremamente importante para o sucesso do estabelecimento. É trabalhoso, é cansativo, mas é, assim, maravilhoso você fechar as portas, assim, do dia e falar, nossa, quantas pessoas tiveram a oportunidade de estar aqui e saírem tão satisfeitas com o meu produto. Isso é muito bom. Que legal. E quem tá nos ouvindo, nos assistindo, pode até pensar assim, legal isso que a Marcela tá falando, legal que se eu acessar lá o site da Anvisa, Anvisa não, Vigilância Sanitária, né, Anvisa? Acesso lá a Vigilância Sanitária, pego os protocolos, já sei mais ou menos como fazer, funcionários, ok, mas ela tá falando isso aí para grandes estabelecimentos. Eu quero abrir algo pequeno, né? No meu restaurante vai ser de pequeno porte ou de médio porte. Não precisa ter toda essa pompa que ela tá falando aí. E aí, eu queria falar direto com essa pessoa. Tem diferença entre abrir um estabelecimento, no processo de abertura mesmo, assim? Um pequeno negócio, um médio negócio, um grande negócio? Um pequeno negócio, ela deve primeiramente se formalizar junto ao portal do microempreendedor individual,
né, encontrar o enquadramento dela e se formalizar. Né? Ela pode vender um produto simples, pode ser ela é especialista em brigadeiros, em bolo de pote, numa doceria, independente do porte, a formalização é o primeiro passo. Né? O que vai diferenciar o porte aí é só o enquadramento mesmo. Por quê? Porque o micro-organismo ele não escolhe. Né? A bactéria, se ela tiver que tá ali na bucha, ela tá na bucha do pequeno restaurante, do médio e do grande. O seu cabelo ele vai cair se você trabalhar com a venda para 10 pessoas, para 100 ou numa grande indústria. Então, os protocolos eles devem ser seguidos desde o início, porque a bactéria ela não escolhe o micro-organismo patogênico, deteriorante, ele não fala, nossa, aqui para esse eu sou micróbio, porque ele é um pequeno. Para o grande eu sou um micro-organismo patogênio, eu sou uma E. coli, eu sou um bacilo cereus. Não tem isso. Ele não escolhe. Vai fazer mal de todo jeito. E né? vai fazer mal de todo jeito. É uma questão de segurança dos alimentos, né, de saúde pública mesmo. Então, a pessoa pode comprar um docinho no sinaleiro e ter a mesma segurança do que uma grande indústria. Então, essa falha ela não pode haver porque você vende um produto, independente de você vender 1 ou 100. Então, é importante essa leitura da legislação, ou encontrar, também procurar nossos vídeos no YouTube, e lá a gente fala um pouco disso também, né? Então, assim, se formalize e procure, né? Andar sempre com touca no cabelo, fazer a higiene das mãos. Cerca de 80% da contaminação, ela é pela mão dos manipuladores, pela higiene da bancada, da faca, né? Procure aí quem está nos ouvindo o que é contaminação cruzada, né? Produto sujo com limpo, lixeira sempre fechada. Então, tem algumas dicas ali que a legislação traz que a pessoa ela vai conseguir evitar muito do que... muito problema, né, que ela possa vir a ter com a contaminação, que é o que a gente mais enfatiza hoje dentro da qualidade do alimento. E é legal você ter falado sobre isso, porque quem voltar aí, que estiver nos acompanhando aí pelo YouTube, plataformas de streaming, se voltar alguns episódios do quadro de gastronomia, vai encontrar, né? Nós recebemos aqui as nutricionistas Deise e Raquel do restaurante Escola Cora, e elas explicaram pra gente o que é a contaminação cruzada. Ah, que ótimo. Explicaram sobre essa legislação, sobre esses cuidados, a importância desses cuidados, e o que a falta deles também pode causar, e são coisas muito ruins. Então, Sim. Fiquem atentos, quem tiver curiosidade, volta aí alguns episódios. E Marcela, ter um sócio é uma boa opção? Quando a pessoa deve pensar nessa possibilidade? Ter um sócio é sempre bom, né? Desde que... Primeiro você tem que ter uma boa relação e uma transparência com esse sócio. Entender qual que é a função de cada um deles para que elas não se conflitem futuramente. Então, saber qual que é a função desse sócio. Esse sócio é só um sócio investidor, né? Até onde ele vai e até onde eu vou. Né? Então, ter esses limites, tanto individuais quanto de sociedade, bem definidos, é extremamente importante. Esse sócio, ele vai contribuir com o quê? Eu tenho abertura com ele? Né? Porque muitas vezes eu vejo que pessoas que não são da área e querem montar um restaurante, eles fazem sociedade com o chefe. Então, precisa haver uma sinergia ali, uma sintonia entre eles e muita transparência e muito diálogo para que eles não venham a ter problemas, né? E essa transparência ela é fundamental em qualquer negócio, ainda que todos eles sejam apenas investidores ou todos sejam já experientes no setor de alimentos, dentro do mercado. A transparência é fundamental, porque os conflitos começam aí. Você está me escondendo isso, né? Tem aquele outro problema, ficou de fazer isso, não fez. Né, eu trabalho muito e você não faz nada, porque existe um pouco dessa visão, né, do sócio investidor. Estou fazendo tudo aqui, você... Então, assim, é uma boa, desde que você conheça bem essa pessoa, para você não ter problemas futuros, desde que você tenha transparência, sejam duas pessoas abertas ao diálogo, a ouvir o feedback, para eles irem juntos modulando esse negócio, né, porque é uma parceria de vida, né, quanto mais você... Para que seja um negócio duradouro, ele precisa ter transparência, ouvir feedback, saber ouvir e eles juntos irem construindo a trajetória deles de sucesso. Que interessante, né? E me conta uma coisa aqui, você conhece a Escola de Gastronomia do Senac Goiás?
A Escola de Gastronomia oferece cursos para quem deseja se aprimorar ou se profissionalizar no segmento gastronômico. Além de adquirir conhecimentos e desenvolver técnicas do mercado, o aluno também aprende métodos de qualidade, segurança, higiene, gestão e marketing e muito mais. Além disso, todos os professores são chefes com formação na área. Curso de cozinheiro profissional, confeitaria, panificação, hambúrguer gourmet, salgados simples e finos, marmita fitness, pizzas doces e salgadas e outros. Acesse o site go.senac.br e saiba mais. Marcela, se você pudesse elencar aqui pra gente, pra quem tá nos ouvindo, já ficar esperto com o que vai encontrar por aí. Os principais desafios, as principais dificuldades do empresário, do empreendedor, na hora que ele decide, assim, vou abrir meu restaurante. O que ele vai encontrar pela frente? Eu diria que é saber lidar bem com a concorrência, entender a concorrência como um ponto positivo, e ela é, porque é uma grande oportunidade que você tem de se destacar. Imagina você criar um produto que não existe e querer fazer com que ele ganhe mercado. Você primeiro vai ter que convencer a pessoa de que seu produto existe, de que ele é bom e de que vale a pena fazer aquele investimento. Ao passo que, se você visualizar a concorrência como um ponto positivo, você pode pegar grandes experiências de grandes pessoas que já estão no mercado, que já fazem coisas que estão dando certo e começar. Então, saber lidar com a concorrência, ter um bom alinhamento com o seu time de cozinha é fundamental. Façam reuniões constantes com a sua equipe, entendam quais são as dores dela. Então, não veja a sua equipe como pessoas que querem, que estão do outro lado. Não, elas estão do seu lado. Então, não é do lado de lá, o pessoal da cozinha. Não, o pessoal da cozinha é o seu pessoal. Eles são a alma da sua empresa. Então, quando você hoje vai na melhor confeitaria e come aquela coxinha, que eu sei de onde você está pensando, e come aquela coxinha, ela não pertence somente àquela empresa, porque existe um ser humano que faz aquele produto e faz a sua coxinha ser a mesma. E ela é maravilhosa porque existe um ser humano ali. Então, cuida desse ser humano, cuida dessa pessoa, valoriza essa mão de obra. Então, aquele hambúrguer não é daquele espaço, é daquela pessoa que é um ser humano que chega ali, que ele assume vários papéis quando ele vai embora. Ela é dona de casa, ele é pai de família, ela tem filhos, ela tem sentimento, né? Ela tem as emoções, ela lida com essas emoções, só que ela passa muito mais tempo na sua empresa do que em casa. Então, cuide desse colaborador, preocupe-se com ele, saiba entender, né, os momentos que eles estão passando, porque sendo um empresário empático, estando do lado do seu time, você vai ter muito mais ganho e muito mais resultado, porque as pessoas vão trabalhar muito mais felizes ali na sua empresa, né? E elas vão entregar muito mais resultado, porque elas vão entender que você é um parceiro de vida dela, e seja verdadeiramente. Preocupe-se com os uniformes, com os bons equipamentos, né, com bons utensílios, faça renovação desse enxoval, olhe para o seu colaborador da mesma forma que você se preocupa tanto com o seu cliente, porque o seu funcionário, ele é extremamente importante, que a sua operação não roda sem ele. É o seu público interno. É, né? O seu público interno. Então, cuide desse funcionário, saiba ouvi-lo, faça reuniões, aceite o feedback que esse funcionário traz, porque ele sabe se o sapato dele precisa ser trocado, se a coifa não está funcionando. Não é chatice, não é encheção de saco, são as necessidades reais. E ele trabalhando com essas insatisfações, ele não vai conseguir entregar o melhor produto. Ele vai fazer de qualquer jeito, porque ele sente que ele é tratado de qualquer jeito. Quando ele é tratado com carinho, com dedicação, com zelo, com humanidade, ele entrega o trabalho de uma maneira muito mais, sabe, afetuosa, com carinho, e ele tem liberdade com você. Dê liberdade para o seu funcionário. Não é aquele funcionário que vai lá para te encher o saco. Saiba dar o limite para ele, mas dê também abertura, porque isso é fundamental, saber ouvir o que o funcionário está sentindo é muito importante. Isso realmente faz muito sentido. Você trouxe aqui ao longo do nosso bate-papo várias orientações, já falou pra gente, inclusive lá atrás, que o primeiro passo é procurar a vigilância sanitária, mas eu queria que a gente elencasse, assim, tá ouvindo a gente, quer abrir um restaurante, então você já vai sair daqui com o passo. Primeira coisa vai fazer isso, segunda coisa aquilo, a terceira coisa... Eu sei que muito provavelmente a lista é muito grande, mas para a pessoa já conseguir tirar ali o sonho dela do papel, a gente poderia numerar esses passos? Sim, vamos definir em 5
5 principais passos que ela deveria seguir, né? Primeiro seria esse da formalização. Ela pode buscar quais são as legislações, por quê? Porque primeiro a gente fala do que é o produto dela, e ele tem que ser 2 coisas. Ele tem que ser seguro do ponto de vista da qualidade, né, da segurança, do controle higiênico sanitário, e ele tem que ser saboroso. E muitos pecam porque na balança eles querem um alimento muito saboroso, com o preço lá em cima e com a qualidade sanitária baixa, né? Então, quando eu falo da legislação, é para ela entender algumas variáveis que talvez ela não tenha percebido. O terceiro passo é olhe para o seu produto sem paixão. É um desafio. Mas quando você olha sem paixão, é o momento em que você consegue identificar ali o que incide dentro desse produto. O que eu preciso ter para poder precificar esse produto. E quando eu falo de olhar sem paixão, é porque, às vezes, muitos clientes eles querem olhar e falar, mas o meu vale mais. Né? O seu vale muito, mas vamos entender quais são os custos. Por quê? Vamos supor que alguém que esteja nos ouvindo, ela produza um prato executivo. Então, ela tem ali arroz, feijão, bife, batata frita e ovo. Um prato bem simples, né? Que é o básico. Ela precisa entender que na formação do preço daquele primeiro produto, que é o arroz, ela tem que saber o custo do alho, do óleo, da água, do tempo de gás, a mesma coisa para o feijão, quanto que ela usou para fazer a salada, o que ela perdeu de alface que ficou separadinha ali, o quanto de tomate ela deixou de usar, e isso a gente chama de ficha técnica. Então, o quanto custa esse produto? Ele custa tanto. Só que é com esse produto que eu pago todas as minhas despesas. Então, em cima disso, eu preciso colocar a minha água, a minha luz, o meu imposto, os meus funcionários, o meu custo de manutenção, do meu enxoval. Então, um prato que inicialmente, você calculando ali por alto, daria um valor, ele é aquele valor, mais todo o seu operacional, mais todo o seu desgaste e depois o seu lucro. Então, o que você achava que custaria 10, se vendesse por 20, você teria lucro? Não. Às vezes, você pode vender por 30 e empatar, porque você não tem um bom custo operacional. Então, o não olhar com paixão poxa, mas eu vou fazer tudo isso e só vou ganhar isso? Sim. Às vezes você vai ganhar 15%, 20% e é maravilhoso, né? E é uma margem extremamente favorável, porque muitos, eles estão ali, né? Dependendo do segmento, eles trabalham entre 20% e 25% de margem. Então, olhar sem paixão é nesse sentido, né? De entender quais são os custos para você poder ter uma boa precificação, para você não ter surpresa no futuro. Então, tem uma boa equipe. Né? Um terceiro. O quarto passo. O quarto passo, eu diria, tenha uma boa apresentação. Se você trabalha com delivery, tenha uma boa embalagem. Preocupe-se com isso, porque faz total diferença, né? Um prato bem bonito, um prato bem montado, já que você entendeu de todos os custos que existem. E por isso, por último, seria não desista do seu negócio. Estatisticamente, a gente tem que as pessoas que abrem, né, empresas que se inserem no setor de alimentos, 6 meses pode ser que ela fique no vermelho. 6 meses ela empata e depois disso ela começa a ter lucro. Mas eu não estou dizendo isso para que a pessoa desista, não. É para que ela entre sabendo que os primeiros 6 meses ela vai pagar os utensílios, ela vai pagar os primeiros aluguéis, ela vai pagar o enxoval, ela vai pagar os equipamentos, ela vai fazer investimento em uniforme, em mídia, em foto, em várias coisas. E aí a conta dela pode não fechar, ela pode se apavorar. Não apavora, porque é assim com você e é assim com vários, né? Então, depois de 6 meses ela começa a empatar, começa a ver os primeiros resultados e depois ela começa a ter um voo de cruzeiro. Então, não desistir. Faça tudo isso, né? Entenda todo o seu produto, para quem você vende, quem é seu público, até para você fazer campanhas, né? Entenda, esse produto atinge qual público? Ele é para quem? Né? Você tem uma identidade visual que converse com esse público, né? Uma embalagem que atinja esse público. E não desistir também é tão importante qualquer uma das outras etapas que fala, nossa, não, estou muito cansada. Vai ser cansativo, mas vai ser tão prazeroso quanto cansativo.
É isso aí. Então, quem está nos acompanhando teve aí 5 passos fundamentais para abrir o seu negócio de alimentação, o seu restaurante. Então, o primeiro passo é a formalização. O segundo passo são os protocolos de segurança. O terceiro passo, olhar sem paixão para o negócio. O quarto passo é ter uma boa apresentação. E o quinto passo é não desistir. Porque Não é desistir. muita coisa, né? Então, não pode desistir. Marcela, que bacana. Para a gente ir para o nosso final aqui, eu queria entender como que é a atuação da sua empresa, né, junto aos donos, empresários do ramo de alimentação, como que você ajuda eles no dia a dia, quais são as principais demandas que chegam para você? Hoje a Segura S.A. ela atua tanto para os clientes que querem abrir uma unidade, quanto para aqueles que estão buscando um reposicionamento de produto, querem fazer uma reforma com ou não alterações estruturais. Hoje a gente tem um núcleo de arquitetura que ele trabalha exatamente para construções e reformas de todo o setor de alimentos. Eu atendo desde o pequeno produtor quanto indústrias de alimentos multinacionais e franquias. Então a gente entra, a gente faz um diagnóstico. Como você fosse ao médico, você vai ao médico e você sai com o seu diagnóstico e com uma receita. Então a gente faz todo o levantamento estrutural, operacional, de fluxo, a gente pega todo o cardápio, refaz todos os produtos e ali a gente colhe as informações do peso de cada um. Então, se é uma pizza, a gente pesa todos os ingredientes da massa, do recheio, dos molhos, quanto custa aquela embalagem, quanto tempo aquele produto ficou assando, e a gente começa a trabalhar toda essa questão da padronização. Então, hoje, as empresas que a gente atende, se chegar hoje um funcionário novo, ele tem todos os processos. Então, como eu vou montar essa pizza? Então, a gente tem lá todas as imagens, o passo a passo, a quantidade, os pesos. Então, a gente entrega hoje para o cliente os ajustes que eles precisam fazer de fluxo operacional, estrutural. A gente trabalha junto à vigilância sanitária com essa formalização, todo o levantamento dessa documentação que é necessária. A gente treina esses colaboradores quanto às questões de controle higiênico sanitário também, faz essa precificação, trabalha toda a padronização e o acompanhamento, né, que é a implantação, implementação e o acompanhamento, para que ele não perca tudo isso, porque senão ele faz um super investimento, que é o que acontece com alguns estabelecimentos. Poxa, contratei um super chefe aqui, contratei uma super consultoria e não adiantou nada, porque precisa de manutenção. E esse acompanhamento que a gente faz, né, semanalmente, isso aí vai depender, questão de visitas vai depender da demanda de cada unidade, esse acompanhamento é exatamente para que todo esse investimento ele possa ser acompanhado e solucionado ali, para a gente poder ir ajustando essa unidade para que ela se mantenha sempre adequado com os custos e com a segurança dos alimentos. Que legal, uma super atuação, então, para ajudar quem está aí nesse ramo, né? Sim. Marcelo, antes da gente ir para o nosso final aqui, eu quero deixar para você um espaço, eu chamo de espaço inspiração mesmo, assim, que é para você deixar uma dica de ouro para aquelas pessoas que são do ramo da gastronomia, que são empresários do ramo da alimentação. Se você pudesse deixar uma dica de ouro para essas pessoas, o que você deixaria? Invista sempre em conhecimento, né? Eu aprendo tanto tanto na literatura quanto na prática. Então, todos os dias que eu aprendo, todos os dias eu aprendo muito com os meus clientes, e hoje foi uma oportunidade muito boa de revisitar uma memória que eu tenho, que quando eu tinha 16, 17 anos, o meu primeiro curso foi no Senac. O primeiro contato que eu tive com a gastronomia, eu fiz um curso de salgado. Era um curso que era feito para salgadeiras, e eu tenho essa foto, guardo com muito zelo. Então, ali foi o primeiro contato que eu tive. Eram mulheres que elas eram bem mais velhas que eu e estavam realmente atuando, mas eu gostava tanto, e na época não tinha curso de gastronomia igual tem hoje, né? Então, procure sempre se capacitar, leia, né? Quem tiver oportunidade aí, quem for nutricionista e quiser atuar na área, façam boas pós-graduações, né? Façam um bom mestrado, saiba ouvir. Hoje tem muitos cursos, né, de formações complementares. Eu tive a oportunidade de fazer gastronomia, depois fiz uma outra formação em controle de qualidade, né? Fiz mestrado na área de ciência e tecnologia de alimentos. Então, assim, continue se capacitando, né, seja de maneira formal, informal, mas com leituras para você poder levar o melhor. E a capacitação, ela não é só à luz da legislação, é a capacitação do soft skill, de saber ouvir o funcionário, né, de trabalhar também
a parte da gestão, e estudar também sobre competências comportamentais, para você poder ter resultados dentro da operação, seja como dono de restaurante, seja como consultor, porque senão você nunca vai ter o retorno do outro lado. Então, a competência comportamental, ela é fundamental. E é isso, trabalhar e se capacitar, e estudar, e saber ouvir, e não desistir, né? Porque isso é fundamental, porque a gente vai sempre ter altos e baixos, né? Uma montanha-russa, mas seguir acreditando é fundamental. Que coisa boa. Eu quero essa foto, hein? Pois eu vou te mandar. Eu quero essa foto, porque eu quero colocar essa foto aqui para quem estiver nos Tá assistindo bom, no YouTube. combinado. Eu vou cobrar, hein, Marcela? Marcela, muito obrigada pela sua Pra mim foi um participação. prazer ter aqui. Foi muito bom ouvir tudo isso. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando, que ouviu suas orientações, suas sugestões, suas dicas também, os seus passo a passo, já sai daqui com uma boa noção do que fazer, do que não fazer, e já tem ali um caminho para seguir, para ter sucesso. Então, Sim. muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade, e foi muito bom estar aqui e poder relembrar dessa oportunidade que eu tive com o Senac, que foi, assim, foi muito divertido, além de tudo. É uma oportunidade muito boa. Muito obrigada. Que bom. Se alguém quiser conhecer o seu trabalho, tirar alguma dúvida, entrar em contato, onde que te encontra? Pode encontrar, que é o primeiro canal que a gente tem hoje, né? Que é pelo WhatsApp, é o 62 991 35 5953. 991 35 5953. O site é Segura SA Soluções.com.br, e lá tem o chatzinho do WhatsApp também, e pelas redes sociais, @segura.sa. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. E aí, curtiu o nosso episódio de hoje? Tenho certeza de que você aprendeu muito, de que você se lembrou daquela pessoa que você gosta, que tem um negócio na área da alimentação, que deseja abrir um restaurante, então já sabe o que fazer, né? Compartilha esse episódio, manda para ela aprender muito e ter muito sucesso. Aproveita para seguir o nosso podcast, avaliar se você está nos acompanhando pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e deixa sua opinião pra gente nos comentários, tá certo? E eu finalizo com uma frase de Herbie Brooks. Ele diz o seguinte: arrisque algo ou se acomode para sempre nos seus sonhos. Até a próxima. Mercadológico. Mercadológico. Mercadológico.